Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E aleatório. E depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini-campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, campanha, não pensa cara? muito Você nisso. tá falando, não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Pão tostado. Fala, galera, aqui é o Mestre Migor. E hoje eu tô agitado. E comigo, Diego Mesêncio. Aqui quem fala é Diego Mesêncio e meu escudo me protege de qualquer mal. E a minha direita, pesando 85 quilos, o Ogro Sutil. Fala, galera, aqui é o Ogro mais sutil do Caneco, Eduardo. E eu devo dizer que escudo é coisa de Nutella, cara. Blasfêmia. Nunca tive escudo. Cara, aqui é estilo guerrilha. Você começou com isso. Então, de acordo com a pauta muito bem escrita do Diego, a gente já vai pro item 2, que é do que se trata o assunto. Calma. E neste caso, Didi, Quem manda a largada desse jeito, velho? Calma. queimei a largada com força, porque isso é um assunto direto. Olha A gente não tem que fazer apresentação, tem que levar logo pro assunto, pro cast, pra gente poder dar as porradas no Eduardo. Do que a gente tá falando hoje, Diego? Hoje, no Forge do DM, nós iremos falar sobre pra que serve o escudo do mestre. Pra dar porrada em Dudu safado. Mas, caso você queira opinar também sobre o que se trata o escudo, qual que é a funcionalidade dele, Edu, fala pra gente, qual é o e-mail do Caneco? O canecofurado@gmail.com. Ai, meu Deus. Igão, Oi. quais que são as redes do Caneco? Você pode encontrar o Caneco Furado em todas as redes sociais que existem hoje em dia, com exceção do LinkedIn e o TikTok, eu acho. Tem o Caneco Furado no Facebook, o Caneco Furado no Instagram e o Caneco Furado no Twitter, minha galera. Deve ter o Caneco Furado em algum outro lugar aí também, assim, em algum bar. Mas, paciência, né, gente? Provavelmente. E se você falar no Twitter, a gente vai responder, viu? Com certeza. Interage com a gente e vamos para os e-mails. Aspira! Oi! 20 anos de curso! Não sabe pra que serve o escudo, não? O escudo não serve pra nada! Ah, presta atenção, rapaz! Recadinhos do Caneco. Muito bem, meu nobre amigo otário. Hoje você está aqui comigo para gravar aquele e-mail bem marotinho. You touch my tralala. Oh, my Mas ding-ding-dong. Fala, galera, Thales aqui. Estamos aí novamente para poder ler os e-mails. Dessa vez eu não vou ficar esquizofrênico, eu espero que não. Não, você não vai ficar esquizofrênico. Infelizmente, hoje os nobres consagrados Igor e Dudu não estarão para gravar os e-mails por fatores externos. Eles estão ficando mais maravilhosos para cada dia ficarem mais maravilhosos neste cast que é tão maravilhoso.
Tarisson, então agora, fala pra gente de quem é o recadinho do Caneco. Nós vamos ler a cartinha aqui que chegou do nosso querido amigo Zero de Carmona. Eu não sei se esse nome é o nome dele mesmo, mas se o nome dele for Zero mesmo é foda. Mano, eu acho muito foda. Olá, meus nobres companheiros consagrados. Isso é coisa tua, Diego. Essa mistura, né, cara? Essa influência minha. Começa essa mensagem como importante informação. É uma calúnia dizer que o mestre Migo não sabe fazer terror. Assinado Grelly, o mercador. Tenho acompanhado o podcast e ele está sensacional. As discussões ajudam muitos narradores e jogadores também. Eita, por que aquele druida ali está pelado? Eu acho que o William tirou a roupa de novo. Não, normal. Tá no selo. Ouvintes, desculpem, porque ele é nudista mesmo. A gente tá tentando controlar, mas tá difícil. Me desculpe. Isso não é coisa de se fazer numa taverna de respeito como essa. Sombra da Liberdade mora no meu coração e anseio ouvir mais episódios. Pode esperar que vai sair. Vai sair. Com 3 pessoas tão magnânimas e magníficas levando tanto conhecimento e diversão pra gente, não tem como não gostar do O Caneco Furado. Mesmo que minha cerveja não pare de vazar por ele. O segredo não é a cerveja vazando, é que ela nunca está vazia. Na verdade não é a cerveja, é o caneco. Justo. Inclusive ele pode segurar de outra forma, que o dedinho fica tapando o buraco, né? Pode ser. Boa ideia. Aí, rapaz, você vai ter cerveja infinita. Olha só. Falando nisso, por favor, manda mais uma cerveja aqui e vamos ouvir o cast de hoje. Zero de Carmona. Sei que tá no e-mail, mas né? Zero, muito obrigado pelo seu carinho. Você é maravilhoso. O Zero, eu acho que depois de você, Thaleson, ele foi o nosso segundo Zoreia. A partir do momento que a gente fez os primeiros casts e fizemos as aventuras pro Caneco Furado, ele começou também a escutar. Sim, sim. O Zero tá sempre aí quando a gente tá fazendo gravação. Ele só não tá aqui agora. É, infelizmente. Ele tá desde o início, cara, quando o Caneco Furado nem era Caneco Furado. Ô Zero, pergunta pra ti, cara. Eu sou a orelha direita ou a esquerda? E tu, dependendo do que for, tu é do outro lado. Ótima pergunta. Mas agora, meu nobre amigo Tarisson, vamos para um novo quadro deste cast. Ô meu consagrado, tá começando as questões do magnânimo. O continente de Númen se encontra em relativa paz após o embate entre Auriel e Melkia, fazendo da última a potência continental predominante. Contudo, uma potência militar como Melkia só pode resguardar a paz, caso hajam pessoas dispostas a preservar o significado da palavra liderança. Infelizmente, existiu um golpe de estado orquestrado por um de seus generais, instigado por um terceiro a acreditar que estavam lhe acusando falsamente de traição, estourando a rebelião contra o rei de Melkia. O general assassinou o rei de forma sutil e a culpa recaiu prioritariamente num grupo de aventureiros designados pelo rei a trazer a cabaça rejuvenescedora no pico mais alto das montanhas enevoadas, a fim de curar sua filha de uma enfermidade. Em meio ao retorno das montanhas, o grupo recebe uma última mensagem do Mago Real, explicando parte do que havia ocorrido e advertindo-os para não retornarem ao reino de Melkia. Neste interim, aconselhando-os a fugir junto de seus aliados restantes para Parastoth, um feudo aliado da família real, para receber asilo político e se manter longe e assim organizar um contra-ataque. É instituído um novo país, agora denominado Império Escari, e inicia-se então um conflito político e armado para assegurar dominância sobre toda Númen. Naturalmente, as outras nações não se subjugaram tão facilmente, o que deu início à Guerra Continental, em cuja situação vocês se encontram, atarefados em 3 missões de extrema importância. Resgatar a princesa outrora enferma do seu cativeiro pelo usurpador do trono, atuar como embaixadores entre as negociações entre reinos, promovendo seus ideais para tentar reerguer o antigo reino de Melkia, aglutinar os feudos insatisfeitos e formar um território mais forte, com o fim de unir-se para enfrentar o Império. Montando este cenário, meus queridos, formem suas convicções de personagens na cabeça e decidam, baseado no que vocês acreditam,
o que vão fazer. Não se esqueçam que já passaram pelo dragão celestial. PS, amigo, cria vergonha na cara e pensa no personagem. Infelizmente, eu acho que o Igor faleceu. Foi muito desonroso o que ele fez pelo dragão. Enfim. Thaleson, deixa eu ver se eu entendi a sua questão, meu nobre. A gente tem que fazer essas 3 tarefas ou a gente tem que escolher uma dessas 3 tarefas? Vocês podem fazer as 3, podem fazer uma, podem fazer outra coisa, podem fugir, podem fazer o que vocês quiserem. O RPG é isso, meus queridos, Nossa, é o que vocês quiserem fazer. Você é um maravilhoso. Mas basicamente, vocês são comandados do reino, né? Sim. E vocês têm essas 3 missões. É isso aí. Mas ainda, senhora, entrando no cérebro aqui do meu personagem, nessa situação bem espalhafatosa que ele se encontrou, é claro que depois disso ele não vai conseguir se matar, né? Como eu tinha falado no cast anterior. Porque agora, olha rapaz, ele sacrificou sua própria honra para pegar a cabaça rejuvenescedora para salvar a filha do rei. E ele vai ter que cumprir isso, e depois disso, quem sabe, né? Vamos ver como é que vai suceder esta história. Mas, nesse cenário que a gente se encontra, a decisão mais, ideal para se fazer é fazer as 3 tarefas. E ainda pela mesma ordem que você dispôs aqui, Thaleson. Resgatar a princesa, atuar como embaixadores na negociação ao lado da princesa, aglutinar os feudos próximos que estão insatisfeitos com a atual situação política para poder angariar força bélica e tomar o reino à força deste usurpador cretino. Esse seria realmente o cenário ideal. Essa resposta aí me agrada. A próxima questão do Orelha será baseada nessas escolhas. Mas olha só, cara, eu acho que são 3 peças essenciais, e a mais essencial dela é a presença da princesa. Eu acho que é a peça fundamental para esse esquema inteiro dar certo, porque, cara, nossos personagens, em nenhum momento falamos que eles são personagens nobres. E eles não têm o cacife para se digitarem como embaixadores de alguma coisa, eles não têm influência devida para poder conversar com outro nobre e demandar ou juntar forças para isso. Nós estamos sendo caçados, nós colocaram um bode expiatório em cima da gente, nós fomos quem matamos o rei. Vocês mataram o rei? Vocês mataram o rei! Então, é a palavra que está correndo na boca das pessoas. E, velho, pode ter uma recompensa na nossa cabeça. Se a gente ir para um outro reino sem a base firme da princesa ao nosso lado, nós iremos ser levados para o outro reino, seremos extraditados para o reino onde saímos e cobrar uma recompensa por isso. Então, até o momento de a gente ir atrás da princesa, ou se a gente não for atrás da princesa, a gente está em extremo perigo. Porque os nossos nomes estão nas bocas das pessoas como assassinos dos reis, como Kingslayers. Seus regicidas, filha da puta, powerplay! Regicidas, safados, powerplay, filha da puta! Ouvintes, vai ter a próxima questão, né? Baseado também no cast e nas escolhas dos jogadores. Mas isso aí nada mais é o reflexo do que eu queria que vocês vissem com as respostas do pessoal. É só pensar um pouquinho. A chave aqui é a princesa, cara. A princesa, ela vai dar o nosso alvará pra gente fazer toda essa movimentação política. Cara, é política em RPG. Trabalhando muito bem, vai ficar muito legal. Excelente resposta, Diego. Mas agora... vamos pro cast? Bora para o cast. Tem muita gente por aí que fala que o escudo do mestre é uma ferramenta de manipulação da história. Filho, primeiramente, se você precisa utilizar o escudo do mestre para roubar, para controlar a história, você está errado. Segundamente, Didi, introduz o assunto. Então, segundamente... Nossa, só antes de você começar a introduzir o assunto muito bem, eu quero só deixar uma outra palavrinha aqui. Vai lá. Cara, o escudo do mestre é igual aquele carro que tem aquela saveiro que levanta o som, viu? É isso. Meu Deus do céu. Parabéns, Eduardo. Você conseguiu fazer 2 aberturas. Mas uma coisa é fato, cara. O escudo do mestre, talvez... seja o segundo item icônico de um RPG.
Em diversas ilustrações, sempre encontramos uma figura encapuzada ali representando o mestre e o escudo à sua frente, de forma a determinar a separação dele dos jogadores. E um bom tempo atrás, quando eu passava por alguns fóruns americanos de RPG, encontrei um artigo sobre a revista da Game Informer, a edição era número 251, e um de seus artigos falava sobre a influência de D&D nos jogos eletrônicos. Neste mesmo artigo, uma boa parte foi reservada para a entrevista de Jordan Weisman, um dos fundadores da Fasa Corporation, uma publisher de RPG que teve seu fim lá por volta de 2001. Foi ela quem publicou o Shadowrun em 81 até o fim da empresa. Na entrevista, Jordan fala que quando o D&D foi lançado na primeira vez, foi um estouro, mas que somente um lugar que vendia, na casa de Gary Gygax. Ele e um grupo de amigos foram até lá para comprar a cópia. Chegando lá, Dave Anderson, o homem que junto com Gary Gygax transformaram Chainmail em Dungeons & Dragons, também estava lá. E ele se ofereceu a mestrar uma mesa. Foi então que eles foram até a cozinha da casa. E lá estava o escudo do mestre. Era uma chaproca. Jordan relata que o escudo era composto de folhas de madeira compensada, como se fosse um guichê, sem abertura, e ele ocultava totalmente o Dave, e por isso só podiam escutar a sua narração. O objetivo dela era impedir que os jogadores prestassem atenção na reação do mestre, e sim instigar a atenção para a narração. O resto do artigo é balela. Mas agora, com o passar das mesas, as pessoas começaram a questionar a existência do escudo. E o nosso Ogro Sutil faz parte desse grupo de pessoas. Mas é claro que não podemos descartar o uso nos diferentes sistemas. Alguns deles até não requerem a obtenção de um escudo. Mas por quê? Por que o escudo do mestre se tornou um objeto de discussão tão polêmico? E para dar início a essa discussão, gostaria de começar pelo nosso amado Ogro Sutil. Você, Dudu, que veio da escola de Storytelling, pontua pra gente o seu parecer sobre o escudo, o uso dele. Cara, eu nunca usei o escudo. Primeiro que quando eu comecei a jogar RPG, a gente não tinha internet, né? Era um negócio que existia, mas era aquela coisa que banda larga era só aquele seu amigo rico que viaja pro exterior que tem. Também ter livro de RPG, ou você ia na livraria pra ficar lendo porque você não tinha dinheiro pra comprar, ou então você pegava aquele livro do aquele seu amigo que viajou pro exterior e tirava xerox. Era isso. Você ter o escudo do mestre, pra mim, na época, né? Eu jogava D&D também e tal. Apesar de eu ter virado mestre de storytelling e tal, assim, na primeira vez. O escudo do mestre era um negócio de ostentação. Mas, apesar, assim, das brincadeiras que eu faço, dizendo que o escudo do mestre é um massaveiro com aquela parede de som, eu acho que ele até pode ter algumas funções que quando você precisa, como no D&D antigamente, principalmente na 3.5, onde você tem ficha pra tudo, você precisa estar com as fichas dos monstros e tem que ir anotando as coisas. Se os seus jogadores forem dar aquela espiadela que, pô, convenhamos, se tiver aberto é porque eu posso ver. Você precisa ter alguma coisa para impedir deles verem o que vai acontecer, né? E eu acho que a principal função é para isso. Mas hoje em dia, como a gente tem computadores e mesmo quando eu jogo presencial, a gente costuma jogar ou pelo Fantasy Grounds ou pelo Roll20. Por causa disso, eu acho que o escudo virou um negócio que é muito mais agora de um adereço, né? Do que realmente ele ter uma função de esconder alguma coisa. Porque agora você pode estar na sua tela do seu computador, você vira ela e acabou. É uma opinião bastante válida que você mostrou aqui pra gente. Eu, por outro lado, sou uma cria de Dungeon Crawl, nasci um jogador que explora dungeon, portanto eu tenho uma outra opinião sobre o assunto, mas vou deixar ela pra depois. Agora, quero saber do nosso mestre Migor. Igão, fala aí pra gente, qual que é o seu parecer sobre essa questão? Então, é o seguinte, eu sempre utilizei o escudo pra guardar anotações, pra fazer algumas rolagens que eu não queria ter feito previamente, que os jogadores também não... O objetivo não era deixar eles saberem que tinha alguma coisa pra eles se preocuparem. É tipo assim, a galera entra no ambiente, supostamente tem alguma coisa ali pra perceber eles, e você faz uma pequena rolagem atrás do escudo. Se o escudo não existisse, apenas o movimento de você rolar o D20 é o suficiente pros jogadores começarem a ficar já ressabiados. E assim, inicialmente a função do escudo do mestre pra mim é evitar esse tipo de metajogo. Cara, pra mim, a coisa que eu mais gosto é os jogadores entram num terreno novo, eu pego e rolo um dado só pra ver eles ficarem preocupados. Você pode fazer isso, você também tem a opção de rolar um dado pra trás do escudo de forma que fica aparente. E aí? Uma coisa agora que me ocorreu, velho, que eu não tinha pensado antes, que o escudo do mestre, ele não é só o físico.
Ele é mental, cara. É. Mesmo você não usando o escudo do mestre, os jogadores não sabem o que se passa pela sua cabeça. O escudo tem uma serventia na narrativa também, que é o criar tensão, como o Eduardo falou. Mas aí você, mestre experiente safado, faz um movimento de braço deixando claro que você rolou alguma coisa. Se você tem o objetivo de fazer isso. Alternativamente, você pode criar um ambiente tenso com outros recursos, né? Que não seja rolar um dado. Agora, existe um preconceito com o escudo, que é aquela coisa do mestre safado que não consegue controlar a mesa e fica boladinho porque a galera tá deturpando tudo, e daí ele rouba pro vilão ganhar, troca uma rolagem de um personagem pra ele conseguir acertar, fazer alguma coisa. Assim, se você faz isso, não é o escudo que é ruim, sabe? Você que não tá conseguindo ali ter as ferramentas necessárias pra conseguir ou controlar a mesa da forma que você queria. E se você não tá conseguindo controlar a mesa, paciência, a galera tá se divertindo fazendo o que eles estão fazendo. E daí você simplesmente se improvisa e segue o baile. E se você sentiu a necessidade de fazer isso, provavelmente o recurso narrativo tá faltando. Porque se a história que você tá contando depender única e exclusivamente de uma rolagem, que se você falhar, a história acaba, você escreveu uma coisa ruim pro RPG. E sem falar que também o vilão perder faz parte. Exato. Olha, estamos entrando agora na seara da rolagem e, sinceramente, eu vou meter minha colher aqui. O escudo é muito mais do que esconder o resultado dos seus dados. A discussão das rolagens abertas e fechadas, a polêmica de você rola na frente dos jogadores ou você esconde o resultado? Isso aí, cara, é um debate muito raso. O que apenas vilanizou a função do escudo de fato, né? E não faz o menor É por causa dessa parada do mestre safado ficar roubando rolagem. O cara rolar atrás de escudo pra ele poder falar, não, errou. E olha só, é por isso mesmo que é algo muito raso. Porque a serventia do escudo não se limita a esconder a porra da rolagem. Rolar o dado é o de menos. Porque tanto faz, tanto fez fazer essa rolagem na frente ou escondido. O importante, o que você tem que ter em mente, é fazer de forma inteligente. Eu tô falando com vocês aqui enquanto eu encaro o meu escudo e tô aqui pensando, cara, o que eu posso falar sobre esse escudo? Aí me deparo com minhas anotações da campanha presencial, tenho aqui as informações da ficha dos meus jogadores, percepção passiva, classe de armadura, XP, tenho aqui uma tabela de conversão métrica de pés para metros e quadrados, para fazer aquela rápida conversão, tenho regras coladas que julgo importantes e que não estavam no design original do interior, regras de peso, regras de concentração, grau de dificuldade de perícia, regras de movimentação, o passo da viagem em campanhas que possuem jornadas, enfim, sumarizando isso tudo, o escudo em princípio, é uma ferramenta para facilitar a vida do mestre. Dá aquela ressabiada numa regra específica que normalmente você demoraria 10 minutos para achar no livro, mas tá na sua cara, tá lá no seu escudo. Durante a sessão, enquanto você tá pensando nas descrições, organizando a ordem dos encontros, ou até mesmo improvisando um NPC, você ter uma base de informações na sua frente pode te poupar tempo para você rever uma regra, observar as informações dos personagens dos seus jogadores, tereréu, tereréu. Tudo isso te auxilia a manter a dinâmica e a fluência da mesa. Além do mais, tratando-se do meu estilo, durante o jogo eu uso miniaturas de papel. Tendo respaldo no que o Dudu falou no início, imagine se eu não tivesse escudo. A miniatura de um beholder ficaria escancarada na cara dos jogadores. No momento que eles se sentassem na mesa, já... nós vamos entrar numa dungeon e enfrentar um beholder. Pô, aí estragou a surpresa. Não tem surpresa, na verdade. Eu me lembrei, enquanto você falava do escudo, cara, eu me lembrei aqui de quando eu jogava RPG. A gente costumava jogar, às vezes, em casa, quando a gente ia jogar Vampiro, que era, tipo, altas horas da noite. Ou então era quando eu ia numa loja que tinha aqui em Brasília, chamava Pendragon. Era muito bom, e lá tinha um escudo do mestre, que era o meu sonho de consumo. Ele era a parte da frente de um fucking castelo, com 3 dragões. Eram 3 partes que tinha. Ele tinha um dragão na frente, quebrando o portão, outros dragões, um de cada lado, soltando fogo. Então era um negócio muito maneiro pra você ficar atrás. Mas estava longe da minha realidade. E quando eu comecei a jogar, eu não tinha um escudo. Então eu tinha que me virar do jeito que eu podia. Eu sempre tentei aproveitar desse fato de não ter um escudo e de usar isso a meu favor. Então eu tinha que criar tensão quando eu rolava um dado. Então muitas vezes eu rolava um dado mesmo sem ter alguma coisa para acontecer, que era para eles também ficarem sem saber, né? Então eles já ficavam todo o tempo tenso. Então eu comecei a criar esse hábito de sempre rolar um dado, que é o que eu chamo de o dado do mundo, que às vezes eu determino que tal coisa pode acontecer e se der esse dado for bom,
vai ser bom. Se der um dado ruim, vai ser ruim. E isso cria um pouco dessa tensão e acaba criando esse campo AT aí do evangelho. Aí os caras não conseguem invadir o meu campo do absoluto terror. Uma coisa que eu queria fazer um adendo é o seguinte, dessa polêmica do não, porque o escudo do mestre pode roubar, que não sei o que lá. Cara, se você acha que seu mestre tá roubando, talvez você não devesse estar jogando com ele. Concordo com esse ponto de vista. Você não confia no cara que tá narrando a história pra ele fazer o jogo ser justo, então assim, é meio complicado, né, colega? É igual relacionamento, né? Se você não confia na pessoa, deixa eu te falar. O seu relacionamento não existe mais. O Dudu comentou uma coisa mais cedo, que foi o online. O online é meio complicado, né, galera? Não existe escudo online, você tem anotações, então... A tela do computador já é o escudo, cara. Exatamente. Você já tá afastado e é isso aí. Você tá jogando online, você tá jogando no escudo. O jogar fechado ou não, são outros 500. Online eu também jogo aberto, porque eu quero sentir o desespero da galera quando aparece aquele vintão. Até parece. Até parece o quê, Astolfo? Que o vintão do mestre causa desespero dos jogadores. Mas não é? Claro que não! O que causa desespero é a falta de pato com batata. Então fica a questão aí que eu vou jogar pra vocês. O escudo é essencial pra jogar RPG? Não. Não. Há técnicas e técnicas de narrativa e algumas delas não dependem do escudo. Por exemplo, o que o Eduardo faz pra causar tensão. Ele tá narrando o negócio, rola o dado na frente de todo mundo, olha o resultado, continua narrando. Como se não fosse nada. Você pode utilizar os recursos de você estar sem o escudo para que a superexposição das rolagens faça parte do seu estilo de narrativa, entendeu? O ponto principal disso é o que você vai usar. Você tá com o escudo? Tem essas coisas aqui que são favorecidas por você ter o escudo. Você tá sem o escudo? Tem essas coisas aqui que são favorecidas por você estar sem o escudo. Uma coisa que eu faço quando eu tô sem o escudo e eu tenho miniaturas e mapas, por exemplo, na minha casa, eu mantenho o mapa em outro ambiente que os jogadores não estão. E daí eu me levanto e vou pegar o mapa, igual o Matthew Mercer faz no Critical Role. E daí isso causa tensão. Uma coisa que eu faço, por exemplo, com as miniaturas, é manter todas as minhas miniaturas dispostas do meu lado. Todas elas. Porque aí eu começo a narrar a aparência do monstro e eu coloco o monstro no mapa. Mas, Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, alguma vez no escudo, você já roubou na rolagem do dado? Não, eu jogo batalhas, eu jogo tudo aberto. Eu não jogo por trás de escudo quando é luta. Eu só jogo jogadas por trás de escudo quando é carisma, convencimento, intimidação, e daí eu só falo total pros jogadores. Porque esse é o tipo de coisa que o jogador não tem como saber. Você não rola. Como é que você vai olhar pro cara e saber, ele rolou um 15 na intimidação? Isso não é o tipo de coisa que você conseguiria ver, fisicamente averiguar. Diferente de você estar brigando com a pessoa. Você tá vendo o golpe vindo e você fala, eita, sabe? Já houve uma época em que eu tive que dar uns fumble lá, de uma joladinha, porque eu era um mestre ruim. Curioso. Eu também já dei umas roubadinhas, mas normalmente era porque eu ia matar o jogador. Não. Eu queria matar naquela hora. Não, eu mato o jogador. Foda-se, o dado aconteceu e é isso aí. O que já aconteceu comigo é eu fazer uma história ruim que dependia de rolagem. E daí a história ia acabar se eu não tivesse roubado, tá ligado? Foi exatamente o que eu falei. Se você faz isso, sim, você tá narrando errado. Caso também era algo parecido. Por experiência. Pois é, era bem no começo, foi nas primeiras aventuras. Eu tinha botado um inimigo forte demais pra eles logo no começo da aventura e de repente vou matar todo mundo. Todo mundo faz isso, entendeu? No início você não sabe o que você deve fazer ou não. E é por isso que eu tô falando, não faça isso. Se sua aventura depende de uma rolagem, refaça o acontecimento. Eu acho que isso é diferente do que você fazer um encontro de desafios. Exato. Mas a escolha dos jogadores tem que ter levado aqueles desafios, sabe? A rolagem não deve ser uma encruzilhada, e sim a consequência de ter tomado um caminho. Exatamente. Não tire a agência dos seus jogadores. Esse é o ponto. E quanto a você, Dudu, você tem alguma coisa a acrescentar ao discurso do Igor? Cara, eu acho que o escudo, ele realmente não é essencial, porque eu joguei a minha vida inteira mestrando sem escudo. Então eu tive que dar meus pulos pra conseguir jogar sem. Até hoje os meus jogadores gostavam das mestradas, a grande maioria. E é aquela coisa, eu acho que o escudo ele é uma ferramenta útil. Você pode correr descalço ou você pode correr com aquele tênis de R$2.500 que o cara projetou e não sei o que é o cara de alta performance. Eu acho que ele vai te ajudar. Vai, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Mas tem muita coisa que não depende de mais nada além da sua cachola e da sua preparação. Eu ia te perguntar, Diego, se você já alguma vez deu aquela roubadinha atrás desse escudo. Rapaz, senhora. Mas olha, eu vou deixar meu parecer sobre a questão do escudo e depois eu respondo essa pergunta. Vocês pontuaram muito bem.
Eu, por outro lado, acredito que depende. Depende muito do estilo do mestre. Existem estilos que o escudo do mestre é essencial, pela praticidade e conforto que ele traz. E tem outros que não chega a ser nada, realmente é só um adereço. Isso muda de mestre para mestre, mas, me colocando aqui como exemplo, o escudo me traz tanta facilidade e praticidade que eu não vejo como ficar sem. O meu estilo é uma amálgama de dungeon crawler e roleplay pesado. E já mencionei sobre as minhas miniaturas de papel, tendo em conta também, como o Igor disse, ao invés dali jogar vários monstros na minha parte da mesa para disfarçar, enchendo ali meu recanto com tralha que eu não vou usar, coloca um escudo na frente. Já deixa as miniaturas que eu já vou usar. É bem mais prático e mais fácil de manusear as coisas, o que traz fluência na minha narrativa e também na minha organização. E não é só isso. Existem muitas anotações que eu não quero que fiquem aos olhos dos jogadores. Anotações sobre personagens que improviso, lugares, até mesmo algumas cenas. Eu tenho o costume também de passar bilhetes de informações, símbolos, itens. E essas informações dependem que o jogador vá para um determinado lugar ou que fale com uma determinada pessoa. E já aconteceu de jogador deixar as coisas passarem e a informação também ficou para trás. Então, para que eu vou deixar aquele bilhete aos olhos dos jogadores se pode acontecer deles não encontrarem? É uma forma de impedir um meta agressivo. Outra coisa que tenho é um pequeno mapa da dungeon. Isso, claro, quando há uma dungeon para ser explorada. Nela tá minhas anotações sobre o conteúdo das salas, os desafios, as criaturas. Eu desenho também um grande mapa que fica oculto por uma lona no centro da mesa. Na hora de revelar o mapa, eu tiro a lona e tá lá, uma cartolina toda desenhada. E também com uma outra cartolina sobreposta, preta, ocultando as partes que não foram exploradas. Então imagina se eu não tivesse o escudo, eu estava com aquele papelzinho da pequena dungeon aos olhos dos jogadores. Os jogadores saberiam o que estaria na próxima sala. E não é algo que eu quero que eles saibam naquele momento. Seria um spoiler desnecessário, fora um meta que poderia acontecer. Então por isso que acredito que para determinados estilos como o meu, o escudo é sim essencial por conta de tudo isso que eu acabei de falar. E claro, se você não tem a disposição de um escudo, você pode recorrer a outros fatores que os nobres consagrados aqui falaram até muito bem. Nossa senhora, o Diego falou demais agora. Cala a boca aí, o Diego vai falar mais ainda. Mas que cara mais sem educação. Agora, Dudu, vou responder aquela sua pergunta. Eita, louco. Não. O resultado dos dados são a verdade inexorável do universo. E quando você altera o valor do dado ao seu bel prazer, você está sabotando a sua mesa. Eu nunca menti no resultado dos dados, e isso pra mim não é divertido, não é nem honesto, e encaro isso como um insulto ao jogador, da mesma forma como encaro um insulto quando o jogador mente o resultado dado pra mim. Há uma expressão americana pra isso, que é fudge, forjar, simular, conjecturar. Seria a prática que o Igor falou que fazia quando ele não era um bom mestre. Ele rolava o dado e mentia o resultado. E antes que eu me esqueça, fumble, a expressão que o Igor disse numa hora, significa falha crítica. É quando você tira um no dado, muito diferente de fudge. E aqui nas terras do Peniquins, há uma expressão muito mais abrangente e que acoberta toda e quaisquer interferência do mestre na mesa. Se chama a mão peluda do mestre. A mão peluda. Expressão maravilhosa. Mas vejam bem, existem várias formas de você fazer o fudge, usar a mão peluda. E não há necessidade de usar o escudo para isso. Como o Dudu confessou aqui, ele fazia rolagens que não levavam a nada e eram rolagens abertas. Ele rolava por rolar e, por consequência, isso causava uma tensão nos jogadores. É uma técnica narrativa que eu também uso, mas de forma bem esporádica. É uma forma de fudge que você não mente no dado, você apenas rola o dado e deixa por isso mesmo. Deixa a curiosidade dos jogadores trabalharem por si só. Há sessões que os jogadores não são ativos. Estão muito presos na interação entre eles, ou até mesmo eles saem do foco por sair, o que acaba deixando a sessão morosa. É normal, nem toda sessão vai ser incrível e memorável, mas a forma de você encorajar os jogadores a voltarem aos trilhos, e uma delas é essa. Deveras interessante.
Apenas o som do dado rolando por trás do escudo pode dar aquele gatilho aos jogadores, plantar aquela pulguinha atrás da orelha, um incentivo para algo acontecer. Olha, independente do que o jogador seja passivo ou ativo, ele irá reagir a isso. Pode não acontecer nada, como também pode o jogador pedir um teste de percepção ou começar a interagir com NPCs. Aí você encaixa o plotline novamente. Entendi. Você não tirou a agência dos jogadores e ainda não gastou uma palavra. Só foi o rolar do Tô dado. anotando aqui. E você pode usar o escudo pra diversas coisas. Pode usar o escudo geralmente pra surpreender os jogadores. Você faz alguma coisa pra... tá aqui, tá atrás de escudo, glu, sabe? Mas, num geral, o ideal é você fazer um equilíbrio disso, né? Tipo, você fizer absolutamente tudo atrás de escudo, você vai ter uma exceção morosa, porque toda hora você tá... toda hora rolando aquele negócio, você falando e tal. Então, você tá me dizendo, Igor, que na verdade o escudo é aquele joguinho de sedução? É aquela coisa assim, você já não chega mostrando tudo. Você mostra um pouquinho aqui, esconde, mostra um pouquinho ali... E aí você vai seduzindo os seus jogadores para eles sempre criar esse interesse, essa iniciativa de buscar e de querer mais. Que é... Cara, basicamente, faça o que você se sentir mais confortável. E você vai evoluindo as técnicas de narração. Vira e mexe, eu faço merda também, escrevo uns negócios imbecil, cometo erros usando escudo e sem escudo. Basicamente, a experiência. Conforme você vai pegando jeitos e jogando e narrando, observando os mestres mais experientes falando e comentando a utilização do escudo, de um monte de outros recursos que você teria, por exemplo, mapas, esse tipo de coisa, você vai pegando experiência e aprendendo o que são boas práticas. Às vezes, a sua mesa não gosta que você jogue atrás do escudo, você pode usar o escudo pra outras coisas. Às vezes, todos os jogadores preferem que você jogue aberto. Vai ver, ninguém quer que você jogue aberto, porque eles querem ter aquele mistério, atenção e não sei o quê. É de cada um. Eu faço do meu jeito. Sabe uma coisa que eu queria fazer algum dia? Rolagem de morte atrás do escudo. Nossa. O maluco zerou, quem faz a rolagem de morte é o mestre. Só que é aquela coisa, né? Você tem que confiar que o cara não tá roubando também, pra não mandar a galera viva. Mas apenas pense na tensão de o mestre olhar pra baixo, rolar um dado e falar: ele estrebucha um pouco. Próximo turno. Você fica, caralho, ele tá morrendo. Será que ele tirou um? Essa é a parada. Tô pensando muito em a gente testar isso. Porque eu acho que vai dar uma camada nova de interpretação. Essa é uma parada de muitas tretas na mesa. Mas agora, meus nobres, pra gente aqui concluir o nosso assunto e encerrar este cast maravilhoso, qual que é o pensamento de vocês referente à polêmica do escudo? Eu acho que usa escudo quem quiser, não usa escudo quem quiser, o importante é você confiar no seu mestre, que ele não tá roubando. Pois é, eu acho que cada um sabe o que faz com o seu escudo, coloca onde quer e ninguém tem nada a ver com isso. Se tiver todo mundo de acordo, tá valendo. Exatamente. E você, Diego? Cara... Foda-se polêmica, velho. Acabou. Fazer o quê? O papo foi bom. Agora, vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?